os jogadores do Flamengo bateram. Pô, o pênalti do Léo Pereira, um assinte. O pênalti do Carrascal, 90% do pênalti do Carrascal é defendido. Porque é aquele cara que bate na cruzada, é uma bola que demora, faz o caminho para chegar. O goleiro acertou o canto e só não pegou, por quê? Porque ele deu lá na costura. Muito bem batido. Até o Luiz também, né? Que não fez uma boa partida e isso poderia pesar nesse momento de cobrança, O pênalti do Luiz Araújo é excelente. Lateral aqui do gol. Ele é na bochecha da O pênalti rede. do Luiz Araújo é aquele que o torcedor fala, eu não queria pensar isso, mas vai perder. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos e agora vamos continuar repercutindo tudo nesse pós-jogo Flamengo 2, Estudiantes 2 no agregado, né? Flamengo perde o jogo da volta por 1-0 e nos pênaltis, Rossi brilhou, pegou 2 pênaltis, foi certamente ali o nome da partida e é isso que vamos ver a partir de agora. Deixa o like, inscreva-se para não perder nenhuma novidade. A imprensa rasgou elogios à classificação do Mengão e é isso que vamos ver a partir de agora. Vi no jogo, pensou na tal flamengada que ele acabou de citar aqui. Eu posso falar a frase que eu falei? Falei, Tainá Espinosa, se esse jogo é em 2017, o gol sai agora e veremos a flamengada. Mas não estamos em 2017, a Monique vai concordar comigo. E aí eu disse, não tem mais Você flamengada. Aí a gente, a sequência do negócio é melhor a gente não seguir, não. Você ficou com essa sensação, Monique, que podia rolar uma flamengada? Boa noite. Boa noite, boa noite. Totalmente, né? Inclusive, a gente conversou mais cedo, né, Wallace, num grupo que a gente tem aqui, relembrando a última rodada da fase de grupos de 2019, que o Flamengo termina campeão, mas também faz uma fase de grupos complicadíssima. E aí tem aquele jogo contra o Peñarol na última rodada, e aí o Vitinho tem uma bola cara a cara para garantir a classificação do Flamengo para a próxima fase, e ele perde o gol, e na sequência o Peñarol sai num contra-ataque, e a gente, desde aquela época, comenta que ficou no ar aquele som. Quando você está vendo o jogo de Libertadores pela TV, o time tá jogando fora e aí, de repente, sai o gol do time adversário, a gente só escuta aquele da torcida e aí fica um silêncio absoluto. Então, a gente estava comentando sobre isso mais cedo e se a gente estivesse no universo de 2017, provavelmente, ao fim desse escanteio, a gente escutaria esse mas não foi o que aconteceu, né? O Flamengo conseguiu aí numa disputa de pênaltis, até num cenário diferente, é o que o Wallace estava falando, a qualidade nas cobranças de pênalti do Flamengo, além das 2 defesas do Rossi. O Flamengo até passa por uma disputa de pênalti muito mais tranquila do que foi aquela contra o Emelec em 2019, por exemplo, quando o René vai para a bola que meio Maracanã cai para trás. Então, também teve esse drama na história de 2019, quando volta a conquistar a Libertadores. E aí hoje, depois de uma Esse lance do René, até hoje, quando eu olho o replay, eu penso que ele vai perder o pênalti. Foi um drama mesmo. Ansiosa para ver o que ele vai falar na entrevista coletiva, mas o Flamengo consegue ali, com a qualidade dos seus jogadores e com uma reviravolta do Rossi na disputa de pênaltis, conseguir essa vaga. Só trazendo um bastidor, né, que você falou pro Wallace, tá vivo? Eu saí do arquibancada e era para eu permanecer no mesmo link para entrar no prorrogação. Só que eu tava com um delayzinho, né, para quem não sabe o delay, quando a gente escuta um pouquinho atrás, e aí eu falei pro nosso diretor aqui, eu não tenho saúde mental para ver uma disputa de pênaltis com os vizinhos gritando aqui e um delay, não, eu preciso de dar 5 minutinhos só para eu assistir aqui, eu prometo que eu volto viva, com saúde, e aqui estou. É isso. Meu Deus. Todo mundo dando um jeito de sobreviver dessa disputa de pênaltis. Acho que não se imaginava tanto sofrimento, assim, por parte do Flamengo. Mas a gente tem que levar em consideração, acho que o Estudiantes conseguiu... No primeiro tempo, de repente, o Flamengo até teve um pouco mais de domínio, mas no segundo tempo, acho que foi um jogo mais sem ninguém pegando o jogo para si, tendo o domínio do jogo mesmo. E o Estudiantes já tinha conseguido fazer um pouquinho também no segundo tempo no Maracanã. Vitor Sérgio, tá tudo bem? Tá tudo certo? Tudo ótimo. Perfeito. Não, só para saber. Eu não tava bem, não, quando começou o Tudo programa. ótimo. Você teve tempo de ver. Eu não tava legal, não. Eu falo a verdade, eu sou jornalismo de verdade. Não tem o que fazer, né, Wallace? Todo mundo em casa vai se identificar comigo. Não tem o que fazer, de fato, assim. Todo mundo morre um pouco do coração quando o time tá na disputa por pênaltis. O Vess, Monique citou ali de um jogo um pouco fora das características do Flamengo do Felipe Luiz. De fato, acho que foi, né? Bastante, assim, até diria. Boa noite. Boa noite. Boa noite às minhas amigas, Monique, Tainá e meu amigo Wallace e os amigos que estão em casa ou em qualquer lugar do mundo. Cara, eu acho que
assim, disparado. Tirando o campeonato estadual, é a pior partida do Flamengo, mas disparado no ano. Pois eu ouvi você... no ano, tá. No ano. Disparado a pior partida do Flamengo no ano, mas por muito. Seja por execução, acho que a única coisa que o Flamengo fez bem tecnicamente no jogo foram as disputas de pênalti e o Saul. Só. O Saul, acho que é o único cara que dá para você livrar a cara no jogo de hoje. Foi bem no jogo, Foi né? muito bem no jogo. E a disputa de pênalti. Na disputa de pênalti, todo mundo botou a técnica para fora. E acho que isso só é... Frieza também, né? Só pra pontuar aqui, acho que isso é um ponto muito positivo. Depois de você ter feito um jogo ruim, Exatamente. você conseguir mentalmente se sentir bem pra uma disputa de pênaltis. Né? Acho Por que isso é um que eu ponto digo, positivo. né? Fora 2 que cobrariam pênaltis, possivelmente poderiam cobrar, né? O Arrascaeta e o Pedro, né? Daí você vê a qualidade do elenco, né? Então, é o que eu costumo dizer, até falei isso na transmissão que a gente fez aqui com o Enio, né? A disputa de pênalti não é loteria. Eu discordo totalmente da loteria. Loteria é o que eu faço lá, que eu até hoje estou tentando ganhar e ainda continuo jogando. Enfim, tem muita gente que ri da minha cara e fala, tu é um trouxa de jogar, mas vou continuar. Loteria é outra coisa. É que, na verdade, bons batedores podem não ser bons por conta de tudo que está envolvido. Como a gente já teve grandes craques, grandes batedores perdendo, como a gente já viu caras que eram péssimos cobrando ou que não cobravam, não gostavam fazendo. Porque depende muito do momento. E acho que naquele momento os jogadores do Flamengo bateram. O pênalti do Léo Pereira, um assinte. O pênalti do Carrascal, 90% do pênalti do Carrascal é defendido. Porque é aquele cara que bate na cruzada, é uma bola que demora, faz o caminho para chegar. O goleiro acertou o canto e só não pegou, por quê? Porque ele deu lá na costura. Muito bem batido. Até o Luiz também, né? Que não fez uma boa partida e isso poderia pesar nesse momento de cobrança, O pênalti do Luiz Araújo é excelente. Na lateral aqui do gol, né? Ele é na bochecha da rede. O pênalti do Luiz Araújo é aquele que o torcedor fala, eu não queria pensar isso, mas vai perder, porque ele fez uma péssima partida. E no caso, o Benedetti no Benedetti aconteceu aquela outra coisa, né? Que o pessoal diz. É a lei. Quem vai bem no jogo, perde no pênalti. Quem vai bem no jogo, perde pênalti. Então, mas acho que é uma questão assim. Você joga videogame, Tainá? Não jogo. Não joga. Monique joga videogame? Não, eu jogava Super Nintendo, certo? Tá. Lá em 1900 e Guaraná de rolha. Tá me chamando de velha? Aqui ao vivo, o que é isso? Eu jogava até ano passado esse videogame. O que é velho é o Super Nintendo. Se você é velho, eu joguei o Atari, então eu já morri. No videogame, às vezes você tá jogando lá, você morre, aí o jogo bota assim, aperte tal botão para continuar. É o famoso continue. O Flamengo apertou o continue hoje. Flamengo hoje, ele apertou o continue na Libertadores. Foi nível, ele morreu. Ele morreu e apertou o continue. Vamos ver se esse continue que o Flamengo apertou vai servir para perder na fase seguinte, sabe? O próximo chefão, aí você já perde, ou se vai servir para ele zerar o jogo. Mas hoje a partida do Flamengo foi tão ruim, a pior partida do Flamengo no ano. Eu diria mais, eu acho que é a pior partida do Flamengo sob o comando do Felipe Luiz. Pois é, eu fiquei tentando me lembrar. Eu acho. Boas chances de ser. Eu acho que com certeza tá no top 3. No ano passado, o Flamengo fez um jogo muito ruim contra o Central Córdoba também, mas não foi nesse nível de hoje. Mas acho que a execução hoje é pior do que contra o Central Córdoba. Inclusive o Central Córdoba, o Flamengo poderia ter feito 3-0 antes do pênalti tolo do Léo. 3-0, estou exagerando. Mas o Flamengo teve chance para fazer 2-0 antes do pênalti tolo do Léo Pereira e isso modificou completamente o jogo. Mas eu vou até fazer uma provocação em termos disso, né? Eu sei que um jogo desse nível de tensão, né? O tanto de coisas que envolve para além do futebol, né? Que também tem a parte da pressão, da parte mental. Vocês não acham que pode ter contribuído para essa postura e para tudo que aconteceu a história dessas quartas de final? O que aconteceu no Maracanã? Mas se é isso, de tudo que se desenrolou na semana? Se é isso, Monique, o Flamengo tem um problema gravíssimo. Sabe por quê? Porque você tem um jogador campeão de Euro, terceiro colocado de bola de ouro. Você tem um Saul que jogou em grandes clubes, teve um momento decisivo de Champions. Você tem o Arrascaeta, que já passou tudo no clube. Você tem Léo Pereira, que já teve altos e baixos. Alexandro, Danilo. Se o clube não consegue ter
psicológico. Se esses jogadores não conseguem ter um psicológico para assimilar isso e explicar isso, uma atuação dessa, é um grave problema. Sabe por que eu acho que não? Sabe por que eu acho que não foi isso? Porque eu acho que se fosse o jogo da ida, a questão da arbitragem fosse o grande ponto central, eu acho que o Flamengo entraria em campo pilhado. O Flamengo entraria em campo talvez por uma porradaria exagerada. Mas o lance da arbitragem atrapalhou o Flamengo Mas eu acho que o Flamengo, na realidade, no fim do jogo passado. No fim do jogo passado, beleza. Mas aí eu acho que é até mais compreensível, né? Eu acho que hoje tá tudo muito quente. A sensação de injustiça era muito grande. Claro. Era muito grande. Não, e aí tá muito quente mesmo. Agora, você tá se sentindo roubado. Você sentir isso 7 dias depois, com uma porrada de cara cascuda. Mas não foi isso. Porque eu acho que o Flamengo... Qual é a minha grande crítica de postura, já que Monique foi bem de trazer o assunto postura, qual é a grande crítica de postura que eu tive do Flamengo hoje? O Flamengo hoje entrou com uma postura muito fria para um jogo como esse. O Flamengo faltou gasolina hoje. Faltou botar fogo no jogo em alguns momentos, até com a vantagem. Eu acho que, se você olha o primeiro tempo, eu acho que o Flamengo... Eu acho que a questão do Flamengo foi segurar muito passe às vezes e arriscar menos. O Flamengo teve uma postura de posse de bola, por exemplo, o Arrascaeta. Se você olha o jogo do Arrascaeta, um jogo que, tecnicamente falando, foi um jogo pobríssimo. Aliás, a gente precisa falar daqui a pouco. O Arrascaeta faz um jogo hoje desqualificante para o tamanho que ele tem. Não pode fazer o jogo que o Arrascaeta fez hoje num tamanho de jogo que tem o Arrascaeta, no tamanho de jogo que o Flamengo precisava hoje. O Arrascaeta foi muito mal. O Flamengo foi o pior do Flamengo em campo. Um dos piores jogos grandes do Arrascaeta com a camisa do Flamengo. Foi muito mal. E aí, eu acho que o Flamengo acabou administrando demais no primeiro tempo. Acho que o Flamengo teve uma dificuldade muito grande de colocar gasolina no primeiro tempo no jogo. E aí eu acho até que estava controlado, tá? E eu acho que o grande problema é que estava controlado. E ia pro intervalo controlado. E aí acaba saindo o gol no último minuto do primeiro tempo. O jogo estava em banho-maria. O Flamengo conseguiu carregar em banho-maria. Só que, pra mim, isso, com a diferença de qualidade que o Flamengo tem pro Estudiantes, eu acho que faltou gasolina. Só pra pedir pra galera votar, a gente tá com essa pergunta aqui embaixo. Ó, se essa foi a pior partida do Flamengo sob o comando do Felipe... Hoje assistir o Flamengo bateu desespero, né? Porque nada dava certo. O Estudiante se trancou lá atrás, deixou o atacante com 3 metros de altura, ganhava todas pelo alto. O Flamengo com muita dificuldade de ter a segunda bola, né? A tentativa de muitos passes esticados, isso acabava dando a bola para o Estudiantes. Depois que o Flamengo muda ali, conseguiu ter a bola, depois que saiu Pedro e Arrascaeta, o Flamengo consegue criar mais, né? Porém, sem grande efetividade, faltou a última bola para finalizar, não finalizou. Depois teve a chance do segundo gol do Estudiantes ali, aquele drama do VAR, né? Mas nos pênaltis, deu Mengão. Quem sobreviveu, sobreviveu, porque certamente um jogo desses não é qualquer um que tem saúde física para aguentar. E com isso o Flamengo está na próxima fase. Deixa o like, inscreva-se e daqui a pouco voltaremos com mais informações. Valeu!